já começando, né, agradecer a oportunidade que o Ronaldo me deu de dar essa aula. É a minha primeira escola dominical como professor. Eu estou realmente muito feliz. Tentei preparar ao máximo durante 3 semanas, tentando misturar isso com as provas que eu tinha, trabalhos que eu tinha, mas se Deus quiser, o importante é que a gente seja fiel à sua palavra e saia daqui um pouco mais edificado. Vou pedir então para que a gente leia o texto principal da nossa lição e a gente depois vai chegar nele e tentar dissecar um pouquinho. O texto é Efésios 6, 10 a 17. Aí a gente lê junto, aproveitar que os irmãos estão chegando. Olha que bênção. Mais gente para ler a Bíblia com a gente. Vamos ficar de pé então para ler. Eu vou começar a leitura e cada um lê um. Efésios 6, 10 a 17. Amém? Bom, eu vou ler, depois o Carlinhos, o Ronaldo, o pessoal que está aí atrás. 6, 10 a 17. Não consta na luta. Vamos ler então. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, tenebrosos, contra a força espiritual do mal, na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, nessa manhã eu te agradeço por essa oportunidade. Sem que nós nunca tenhamos feito nada para merecer, o Senhor nos trouxe aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Que o teu nome seja glorificado, que o teu evangelho seja aprendido, para que nós possamos viver baseados nele. Seja para a tua glória esse momento, consigamos o mais importante aqui, ser fiel à tua palavra, para o Senhor nos seja glorificado. Abençoe-nos e nos edifique por meio da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o pessoal que chegou um pouquinho atrasado, mas há tempo ainda, eu estava aqui comentando a alegria de poder dar a minha primeira aula de escola dominical, estou realmente muito feliz. Muito obrigado pela presença de vocês. É um tema um pouco grande, mas que eu vou tentar resumir para a gente sair daqui mais edificado possível com esse texto que a gente acabou de ler. Bom, vou tentar começar, é minha primeira aula. Irmão, me perdoem algum erro. Qualquer observação, qualquer pergunta, podem parar e perguntar. Bom, eu queria falar, para começar, sobre um tema teológico que a galera que faz teologia ou que gosta de teologia talvez já tenha ouvido falar: hermenêutica. Hermenêutica, em sentido amplo, significa interpretação de texto. Trazido para dentro da teologia, significa a interpretação do texto sagrado. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai interpretar um texto, no caso Efésios 6, 10 a 17, é importante que a gente faça algumas coisas para tentar entender o significado original do que Deus estava dizendo naquele momento. E para isso é importante que a gente aprenda um pouco sobre o autor, a data em que o texto, a carta foi escrito, em que circunstância, contexto, para quem foi escrito, ou seja, qual a situação do destinatário, qual o motivo, e no caso, como a gente vai estudar um pouco no texto de Efésios, o que a carta aos Efésios diz, até o ponto de Efésios 6, 10 a 17, por que Paulo faz uma comparação com uma armadura cristã. Então são
são pesquisas históricas importantes para que a gente chegue no texto e entenda um pouco melhor o que Paulo está fazendo, por que ele está fazendo aquilo. Isso serve para todo o texto. Tem muito texto sendo mal interpretado hoje justamente porque falta um pouco de pesquisa histórica, um pouco de fidelidade ao que as circunstâncias históricas do momento em que o texto foi escrito. E isso é bastante importante para que a gente entenda melhor a palavra de Deus. Bom, para chegar aqui, vou fazer uma viagem rápida, vou tentar fazer essa viagem rápida. É importante a gente lembrar que o cristianismo nasceu, floresceu sob o domínio do Império Romano. O Império Romano naquela época dominava praticamente todo o mundo conhecido. Jesus nasceu sob o domínio do Imperador Romano, morreu sob o domínio do Imperador Romano, e o cristianismo floresceu sob o domínio do Imperador Romano. E o cristianismo floresceu principalmente por causa de uma figura muito conhecida, que é o autor da carta aos Efésios, que os irmãos devem conhecer, Paulo. Paulo, que era judeu, foi preparado nas melhores escolas de teologia, era um fariseu, a seita mais rígida da religião judaica, conhecia praticamente todo o Antigo Testamento e naquela época, antes de se converter, era perseguidor da igreja por ser zeloso pela lei de Moisés. Então a gente vê duas figuras de Paulo, aquele Paulo antes da conversão e aquele Paulo que um dia estava indo para Damasco com uma carta para prender crentes e se encontra com Jesus pessoalmente e então é convertido. Atos 9 nos conta como foi essa conversão dramática e Paulo então começa a se preparar. Ele fica um tempo de molho aprendendo sobre a doutrina cristã, sobre a verdadeira doutrina cristã. Em Atos 13 e 2 a gente lê: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então Paulo começa o seu ministério. A gente costuma dividir o ministério missionário de Paulo em 3 viagens. 3 viagens missionárias de Paulo. Vocês vão encontrar isso bastante quando se deparar com teologia, estudos históricos. A terceira viagem missionária de Paulo acontece mais ou menos entre os anos 54 e 56. E durante esse tempo ele se fixa em uma cidade específica muito importante da época, a cidade de Éfeso. É a cidade para a qual ele escreve essa carta. Lá ele fica durante 3 anos e depois de passar por um naufrágio específico, Paulo vai preso para Roma, fica lá durante um tempo, encarcerado, com um guarda na sua frente, guardando a sua casa, uma prisão domiciliar, mas Paulo tinha livre acesso, tanto para escrever quanto para evangelizar. E durante essa prisão em Roma, a primeira prisão de Paulo, uma prisão domiciliar, ele escreve 4 cartas, que são as conhecidas cartas da prisão: Colossenses, Filipenses, Filemão e Efésios. Então esse é o contexto histórico, é bastante importante a gente entender isso, porque, por exemplo, Filipenses, que foi uma carta escrita nessa época, é uma das cartas que mais fala sobre alegria na Bíblia. E olha como fica mais grandioso, mais glorioso a gente entender uma carta que fala sobre alegria, sabendo que Paulo estava preso, mostrando que a alegria do cristão é independente das circunstâncias. E a carta aos Efésios ele escreveu também durante o tempo que estava preso. A carta aos Efésios foi escrita em meados dos anos 60, talvez nos anos 62 depois de Cristo. E como que a igreja surgiu em Éfeso? Quando Paulo estava em Éfeso, aqueles 3 anos que eu falei para vocês, a cidade era infestada por idolatria e feitiçaria. Mas Deus, por meio do ministério de Paulo, começou um grande avivamento naquele local. A gente lê que os feiticeiros passaram a queimar os seus livros em praça pública. As estatuetas da deusa Diana, que era a deusa da cidade de Éfeso, tinha até um templo gigantesco para a deusa Diana, que era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As estatuetas dessa deusa Diana faziam o comércio da época circular. Durante o tempo que Paulo esteve lá, Deus realmente incitou um grande avivamento naquela cidade. O comércio daquela cidade parou praticamente, porque o comércio era movido pela venda dessas estatuetas. E a galera não acreditava mais nessas bobagens por causa da pregação do Evangelho. Quando Paulo esteve lá, ele não só pregou na cidade de Éfeso, mas pregou nas cidades vizinhas, como Laodiceia, Hierápolis. E nessas cidades, não só em Éfeso, mas nessas cidades, a partir do momento que Paulo esteve lá, a igreja de Cristo começou a florescer, aproximadamente nos anos 50 da era cristã. Então, essa carta aos Efésios é escrita para essa igreja, mas não só para a igreja de Éfeso. Lembra
Lembra que eu falei que Paulo escreveu, que Paulo, durante o tempo que esteve lá em Éfeso, ele pregou também nas cidades vizinhas. Então, assim como a carta aos Gálatas, Efésios provavelmente foi escrito não só para uma igreja, mas para uma região onde havia várias igrejas. Para a gente ler Gálatas, por exemplo, Paulo está falando às igrejas da região da Galácia. Efésios é a mesma coisa, provavelmente para uma região onde tinha muitas igrejas e que iniciaram, começaram quando Paulo esteve lá, aproximadamente nos anos 54 a 56. Bom, do que fala Efésios, basicamente, para a gente chegar no capítulo 6, versos 10 e 17? A gente pode dividir Efésios basicamente em duas partes. A primeira parte, os 3 primeiros capítulos, é uma parte doutrinária, que Paulo fala, desenrola o Evangelho, o mistério eterno do Evangelho de Jesus Cristo, do glorioso Evangelho de Jesus Cristo, e a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, a segunda metade da carta, ele se preocupa em exortar. Paulo antes ele fazia um papel de professor, agora ele faz um papel de conselheiro. Ele exorta os crentes a viverem de acordo com aquela doutrina que ele tinha explicado nos 3 primeiros capítulos. Então a gente vai ver, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo iniciando a segunda metade da sua carta, dizendo: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Ou seja, já desenvolveu a doutrina do Evangelho de Cristo, e agora ele vai pedir para que os cristãos andem de acordo com essa verdade, de acordo com essa doutrina. E a gente encontra nessa segunda metade da carta aos Efésios um versículo muito importante, muito famoso, que é Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, enche a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E Paulo, praticamente até a metade do capítulo 6, ele desenrola e ele explica como se encher do Espírito. Então ele fala, falar entre vós, com cânticos, salmos espirituais, cantando, salmodiando. E aí, aqueles versículos famosos, ele explica que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, que os maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja, que os filhos devem obedecer aos pais, que os pais não devem se cair aos filhos, que os senhores não devem subjugar os seus servos, que os servos devem servir aos seus senhores como se tivesse servido ao próprio Deus. E aí é como se ele tivesse terminado a carta no verso 9 do capítulo 6. Ele já terminou de dizer tudo que ele tinha que dizer, e aí ele vai fazer uma comparação, uma analogia, para explicar tudo que ele já tinha dito. E ele então desenvolve a armadura cristã. É importante, como eu já disse, o estudo histórico, para que a gente entenda por que Paulo usou esse exemplo. Ele podia ter usado qualquer coisa, mas ele usou a armadura de um soldado. Como eu disse, Éfeso era uma das cidades que estava sob o domínio do Império Romano. Então não era estranho você, na sua casa, ver um soldado indo para a guerra. Paulo mesmo estava acorrentado a um soldado que vigiava ele 24 horas por dia. Então era uma figura comum. Paulo, assim como Jesus, se preocupava em ser didático, em explicar o Evangelho. É uma lição muito importante para a gente. Quando Jesus falava sobre a evangelização, por exemplo, ele usava uma figura que era comum àqueles dias. Ele falava sobre o semeador. Quando Paulo falou ao povo de Atenas, ele manteve o Evangelho, a mensagem do Evangelho, mas ele citou filósofos gregos, ele partiu da crença dos gregos para explicar o Evangelho. Quando ele fala aos Gálatas, ele usa a expressão fruto do Espírito. Ele está falando para camponeses, são pessoas que sabem o que é um fruto, que têm intimidade com isso. E quando ele está falando aos Efésios, ele resolve usar a figura da armadura de um soldado, porque as pessoas estavam acostumadas a um soldado. Então é muito importante para a gente aprender a contextualizar o Evangelho. Nunca mudar a mensagem do Evangelho, mas saber que se a gente sabe que o Evangelho é aquilo que pode salvar uma pessoa, então que a gente seja didático, que a gente age como um professor, e é o que eu vou tentar fazer aqui, para explicar detalhadamente, de acordo com o contexto da pessoa, o Evangelho. É o que Paulo faz aqui a partir dos versos 10 a 17. Antes de entrar na armadura, dos versos 10 a 14, eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, Paulo fala que a armadura e a guerra são espirituais. Elas não são, por mais que ele esteja usando uma figura de guerra, algo que acontecia costumeiramente, algo que acontecia na terra, fisicamente, mas aqui Paulo está falando de uma armadura e de uma guerra espiritual. A gente lê, por exemplo, no verso 12 do capítulo 6, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus, portanto, a armadura é espiritual. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é contra os principados ou potestades, então é uma guerra espiritual. Então, a armadura é uma armadura espiritual. E a segunda observação, antes de entrar na armadura, é que Paulo fala muito sobre ficar firmes. Ele vai dizer que a armadura serve para que nós estejamos firmes. Estar firme pode ser traduzido de outra maneira, como ficar de pé, permanecer de pé, que é uma figura de guerra também. O cristão, com essa armadura, deve permanecer de pé. Ele pode cair, mas ele tem que permanecer de pé na frente do seu Senhor durante a guerra, porque é esse o desejo de Paulo aqui, ensinar e dar instrumentos para os cristãos para que eles permaneçam de pé no dia mau. E para que serve essa armadura? Para lutar contra a carne, para lutar contra o pecado, para lutar contra as ciladas do diabo. É para isso que serve essa armadura. Então tome a armadura, Paulo diz, e fiquem firmes, permaneçam de pé. Então no verso 14 ele começa a destrinchar a armadura, e é aqui que eu paro meu monólogo. A gente começa uma aula e eu preciso que vocês me ajudem. Eu já vou começar fazendo uma pergunta. Paulo começa no versículo 14 dizendo: estai, pois, firmes, ou seja, permaneçam firmes, permaneçam de pé. Mas como, Paulo? Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingir significa envolver, colocar em volta. Eu espero que a região lombar seja conhecida por todos. Então Paulo está falando de envolver a região lombar do nosso corpo, ou seja, ele está falando de que parte da armadura? Deixei até um espaço aqui para que a gente pense que peça da armadura é essa que Paulo está falando no verso 14. Alguém se arrisca? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Que peça da armadura é essa? Escudo. Um cinto. Você cinge a sua região lombar, ou seja, você envolve a sua região lombar com a verdade. Então a primeira peça da armadura cristã é o cinto da verdade. Ora, mas o que é a verdade? E é aqui que eu preciso de vocês mais uma vez. O que é verdade? Muitos filósofos a filosofia ao longo de milênios tem se preocupado com essa questão, mas aqui é uma questão muito mais filosófica, uma questão teológica e espiritual que nós, como cristãos, devemos pelo menos tirar um tempo para refletir. O que é verdade? Márcio. Jesus é verdade. Quem mais? Concorda, Carlinhos? Jesus é verdade. Mas a primeira vez que eu vi esse versículo eu também pensei diretamente em Jesus como sendo a verdade. Mas antes de chegar aí, eu acho que tem algo importante a ser dito, porque a palavra que Paulo usa aqui e que é traduzida para nós em português como verdade é a palavra grega aletheia. Alguns dos significados dessa palavra: veracidade, fidelidade, lealdade, e uma que eu gostaria de frisar: integridade. Ela também significa verdade, tal como ensinado na religião cristã, sinceridade de mente, mas eu queria frisar a palavra integridade. Paulo, antes de tudo, está falando sobre andar na verdade, ou seja, ter uma conduta cristã. Lembre que quando ele começa a segunda metade da sua carta, ele começa no capítulo 4 rogando para que a gente ande segundo a teologia que ele já tinha ensinado, segundo a vocação com a qual fomos chamados. Então ele está falando de integridade cristã, ele está falando de vida cristã, ele está falando de conduta cristã. Essa palavra, porém, é a mesma que usada em textos do Evangelho de João, como por exemplo João 4,24, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São as mesmas palavras. Paulo, por exemplo, já tinha usado esse tema sobre a verdade em alguns pontos anteriores de Efésios. Eu vou pedir para que alguém leia Efésios 4,21. 4,21, por favor. Certo. De fato, a temos ouvido e nele fosse instruído. Segundo a verdade em Jesus. Vejam só então, Paulo está dizendo que a verdade está em Jesus. Ou seja,
Se a gente quer entender como andar de maneira digna, a gente tem que conhecer a Jesus. A verdade não só está em Jesus, como a gente viu antes, a verdade é o próprio Jesus. O que Paulo queria dizer então com esse cinto da verdade? Que estejamos rodeados, cingidos com a verdade, ou seja, que toda a nossa conduta seja baseada na verdade. Quando se fala em verdade, eu rapidamente penso também na própria doutrina cristã. Lembre-se mais uma vez, Efésios 4:1, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que fosse chamado. Mas antes, ele já tinha destrinchado essa verdade, o Evangelho. Portanto, andem de acordo com esse Evangelho que eu ensinei para vocês. Então não tem como eu andar de acordo com o Evangelho se eu não conhecer o Evangelho. Além disso, andem de acordo com a própria verdade que é o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus já tinha dito, Paulo sabia disso: eu sou a verdade. Portanto, você é um cristão de verdade, então você vai andar de acordo com o Evangelho, você vai andar de acordo com a doutrina cristã, você vai seguir os passos de Jesus Cristo. É isso que significa estar rodeado da verdade, cingir os vossos lombos com a verdade. Por favor. Então, cingir os vossos lombos seria a pessoa se capacitar, se instruindo na palavra, se alimentando da palavra, lendo ela, conhecendo o Evangelho. Eu acho. Seria isso. Eu acho que não tem outra forma da gente andar na verdade. Tem que ser assim mesmo. Você leu aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como que a verdade vai te libertar se você não a conhecer? Se você conhecer, você tem que entender. Você tem que se aprender. É isso aí. Então o cinto é aprender o Evangelho. Amém. É isso aí mesmo. Tipo, como você disse, não tem como a gente andar na verdade sem conhecer a verdade. Não tem como a gente dizer que segue os passos de Jesus se a gente não sabe quais são os passos de Jesus. E viver também, né? Viver. Isso aí também viver. O objetivo da leitura, do aprendizado é para viver. Não é aquele aprendizado farisaico que você simplesmente lê. Paulo está dizendo: andei, ou seja, andem de acordo com a vocação que foi chamado. Ou seja, está falando de conduta cristã, de vida cristã, de testemunho. Então, pouco importa você conhecer a verdade, você ler, você ser como Paulo era, um fariseu que sabe o Antigo Testamento de cor e salteado. Pouco importa isso se você não viver. É por isso que Paulo antes explica e depois ele roga: gente, meus amados irmãos, andem de acordo com essa verdade. Vocês já conhecem, eu já expliquei essa verdade para vocês, mas andem de acordo com ela. No Apocalipse, eu não sei se vocês lembram, mas Jesus manda João escrever 7 cartas. Uma delas é para a igreja de Éfeso. E um dos problemas daquela igreja é que elas tinham ótima teologia, mas elas tinham perdido o primeiro amor. Elas tinham deixado de andar na verdade. Elas conheciam a verdade, mas tinham deixado de andar na verdade. Então, como que a verdade vai me libertar? A partir do momento que eu conheço. A partir do momento que eu conheço, ela me liberta e, portanto, eu ando segundo essa verdade, de acordo com essa verdade. É conduta cristã, é testemunho. Para que a gente tenha uma noção, por exemplo, Efésios 4:25, Paulo dá um exemplo do que é andar na verdade, estar rodeado da verdade. Por favor. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo está dizendo então de maneira prática: vocês querem andar na verdade? Então para de falar mentira. É uma das maneiras de se andar na verdade. Ele fala ao longo do capítulo, não lembro do capítulo, mas da segunda metade da carta aos Efésios, para que adultério, prostituição, nem realmente se nomeie entre os cristãos. Para que você vai falar de prostituição, de promiscuidade, esse tipo de coisa? Palavrão, palavra torpe. Paulo diz: não falem isso. São exemplos práticos de como andar na verdade. E aqui ele dá mais um, ele diz: não mintam. João 8,44 diz que aqueles que mentem têm por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. Eu gostaria de que alguém lesse 2 Coríntios 8:21. Mais um exemplo do mesmo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, dando um exemplo do que é andar na verdade. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O que a gente faz? Anda de acordo com a verdade. Jesus disse em Mateus 5,16, só pegar aqui para ler certinho:
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Boa obra não salva ninguém, a gente vai destrinchar isso um pouco ao longo da aula. Mas a boa obra é a expressão de que você é de fato um cristão. Ah, você é um cristão? Me mostra com as suas obras, me mostra com os seus frutos. Ah, você é uma boa árvore? Como que a gente conhece uma boa árvore? Porque ela dá bom fruto. Amém? Então, resumindo, Paulo nos diz que o primeiro passo para vencer a guerra espiritual, que se inicia no dia em que somos alistados para o exército de Cristo, é falar a verdade, pensar a verdade, agir sinceramente, honestamente, tendo uma conduta fundamentada na verdade, que como Efésios 4:21 diz, está em Jesus, e que como João 14:6 nos diz, é o próprio Jesus. Então conheçam a verdade, e a verdade vai libertar vocês de tal modo que vocês vão andar nessa verdade. Amém? Alguma pergunta, observação? Até porque tem um texto, eu esqueci a referência, vai falar assim, o meu povo peca, né, por falta de conhecimento. Então a gente anda assim no erro, muitas vezes pela falta de conhecimento da verdade. Oséias, o profeta Oséias diz isso. Então esse é o primeiro passo, conheçam a verdade. Por isso que Paulo primeiro desenvolve a verdade. Depois, por favor, não sejam como os fariseus, andem nessa verdade. E se nós formos cristãos de verdade, nós andaremos nessa verdade. Aí Paulo, ainda no versículo 14, passa para a segunda peça da armadura do cristão, a couraça da justiça. Couraça. Na armadura, a couraça é uma peça de proteção dos órgãos vitais e da parte superior do abdômen. Provavelmente vocês já viram uma couraça em algum filme épico, algum filme de guerra. Bom, Paulo já nos ordenou a vestir o cinto da verdade, agora ele nos fala para vestirmos, para nos revestirmos da couraça da justiça. O que é justiça? Meus irmãos. Jéssica, o pai que está com muito sono. Bom, nos dias de hoje a gente tem, sempre foi assim, a gente tem uma tendência muito grande a reivindicar a justiça pelas ruas, a ficar bem bravo quando a gente é injustiçado, ou seja, naturalmente a gente tem uma tendência a achar que o mal está lá fora, que nós somos pessoas justas, retas, boas. Não sei o que vocês pensam acerca disso, acerca de quem é o homem, de quem vocês são de fato, mas talvez vocês pensem que vocês são justos, bons, que nós somos bons em algum grau, em alguma medida, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que isso não é verdade, que essa é uma grande cilada, uma grande armadilha do diabo, e o que eu quero fazer com vocês a partir de agora, rapidamente, é ajudar vocês a instruir, colocar bem longe das vossas mentes, dos seus corações, essa mentira acerca do homem ser bom. Para a gente ter uma noção, eu queria que alguém lesse Romanos 3, 10 a 12, e que o Márcio lesse Isaías 64 e 6. Isso é a Bíblia falando sobre a natureza do homem. Prestem bastante atenção. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratique o bem. Primeiramente ao judeu, também ao grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Desculpa, Davi, o que você está lendo? Romanos 3 e 10. 3, 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente, veneno de víbora está debaixo de seus lábios. Isaías 64, 6, Márcio. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Não sei se todo mundo prestou atenção nesse versículo, é um dos versículos mais fortes da Bíblia para mim. Isaías 64:6, eu vou repetir. Mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Você algum dia se achou uma boa pessoa? Eu acho que todos nós nos achamos em algum grau boas pessoas, ou melhor que alguém. A Bíblia está dizendo que as nossas maiores justiças, daquilo que a gente tem de melhor frente a Deus, como trapos de imundícia. Ou seja, essa é a Bíblia falando sobre quem nós somos, na nossa natureza. Paulo já tinha falado isso em Efésios. Alguém lê, por favor, Efésios 2, 1-3. Na mesma carta que a gente está estudando, Paulo fala sobre a natureza do homem. Capítulo 2, verso 1-3 de Efésios. Ele vós deu a vida, estando vós mortos no vosso deleite e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira. Todo homem nasce assim. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem entenda a Deus, não há quem deseja a Deus quando nasce. A gente vai falar um pouco disso mais. Só que se o homem é isso tudo, e a gente sabe que Deus é santo, justo e bom, Romanos 6,23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte é a morte espiritual, é a morte eterna, é a condenação no inferno. Romanos 3, 5-6 nos diz que se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? De maneira alguma. Ou seja, o que o homem merece por ser injusto? A ira de Deus. O inferno. Então, de que justiça que Paulo está falando, se não é a nossa? Porque nós não somos justos, as nossas maiores justiças são como trapos de imundícia na presença de Deus, mas ele está pedindo, se revistam com essa couraça da justiça. Que justiça é essa? O ato de Jesus na cruz É a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo. Por meio daquele ato, todos aqueles que creem recebem a justiça de Cristo. 2 Coríntios 5:21, um dos versículos mais lindos da Bíblia, para mim, nos diz que Cristo se tornou pecado. Ele se tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia ainda fala que os nossos pecados estavam sobre Jesus, não só estavam sobre Jesus, como Jesus Cristo foi feito pecado. Não só foi feito pecado, como Gálatas 3:13 nos diz que ele foi feito maldição. Por que isso? Porque todos os nossos pecados foram imputados, creditados. Isso significa colocados na conta de Jesus. Essa é a primeira parte da doutrina da imputação. Os nossos pecados são jogados em Jesus. E todos aqueles que creem recebem a justiça de Jesus para si. Até porque era assim, ó, o homem, ele vai ser justificado diante de Deus, ele tinha que cumprir a lei. Só que nenhum homem deu conta de cumprir a lei. Mas Cristo conseguiu cumprir a lei, e através desse cumprimento ele conseguiu alcançar a graça, e por meio da graça nós somos salvos. Ou seja, isso não é por nós, mas é dom de Deus. Amém. Daqui a pouco a gente vai ler esse versículo, inclusive, mas o que Paulo está falando aqui é que é justamente para que a gente se revista dessa justiça. A única justiça que importa de fato, a única justiça que vale a pena e que é justiça de fato, como o Ronaldo disse, é a justiça de Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, a vida que nós deveríamos ter vivido, mas não vivemos, morreu a morte que nós merecíamos morrer, mas não morremos. Os nossos pecados foram jogados nele e a justiça dele nos foi dada. Como que isso acontece? Por meio da fé. Então, por meio da fé, o que Paulo está dizendo? Se revistam da justiça, não a sua, porque vocês não são justos, mas a justiça de Cristo. Como que isso nos protege em meio à batalha? Cobertos com essa justiça, estamos livres de qualquer cilada, armadilha ou arma durante a guerra. E se nós alcançamos a vida eterna, se nós vencemos as batalhas, vencemos a guerra, lembremos-nos que nós estamos revestidos com a justiça de outro com O maiúsculo.
com a justiça de Jesus Cristo. Somente a justiça dele nos protege em meio a essa guerra espiritual e por meio dela, somente por meio dela nós seremos salvos. No versículo 15, Paulo então diz: calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Provavelmente Paulo está falando de uma sandália ou de uma bota, que era o calçado que os soldados romanos vestiam naquela época e que tinha, vou pegar uma citação da revista. Os soldados romanos calçavam sandálias reforçadas para percorrer longas distâncias. No espaço solado, ou seja, na parte de baixo, presa ao chão, havia grandes travas que firmavam seus pés no chão. Ou seja, Paulo está falando de um calçado que nos firma, que nos sustenta. Mas a que Paulo compara esse calçado que nos firma, que nos sustenta? Ele diz para que nós estejamos firmes e sustentados, alicerçados em quê? Na preparação do Evangelho da Paz. Eu vou deixar um pouco o termo preparação para lá. Evangelho da Paz. Eu quero, se vocês puderem sair com apenas uma dessas armas decoradas aqui, eu gostaria de sugerir que fosse essa. Eu gostaria que fosse essa. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Eu vou tentar explicar porque esse é um ponto muito importante para mim e para todos nós. Eu quero que alguém leia Marcos 1 e 15 e alguém leia Marcos 16 e 15. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 16 e 15. Diz: por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Engraçado que essas duas frases foram proferidas por quem disse essas duas frases? Jesus Cristo. A primeira, Marcos 1 e 15, é o começo do ministério de Jesus. São as primeiras palavras que Marcos cita de Jesus. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O segundo texto, Marcos 16 e 15, são praticamente as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus, no fim do seu ministério, dizendo: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Qual que é o denominador comum aqui desses dois textos? O que tem de igual nos dois textos? Essa palavrinha, Evangelho. Eu não sei se vocês veem a glória disso que nos salta aos olhos. Jesus dizendo no início do seu ministério, no fim do seu ministério, algo extremamente importante acerca do Evangelho. Isso é tão importante que o Espírito Santo inspirou outros homens a falarem, a viverem esse Evangelho. Tanto que Paulo, escrevendo agora aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, nos diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? O Evangelho deveria, ao menos, ser o centro da vida de todos nós. Nós nos dizemos evangélicos, nós às vezes saímos por aí dizendo que estamos evangelizando, a nossa igreja se diz evangélica, mas de fato não sabemos responder essa pergunta: o que é o Evangelho? Eu sempre falo disso e eu acho que eu vou falar para o resto da minha vida. Será que nós sabemos responder o que é o Evangelho? Nós somos evangélicos, então me responda o que é o Evangelho. Provavelmente muitas pessoas conhecem certas coisas sem que saibam explicar essas coisas. Mas aqui eu acho que o problema é outro. Eu temo que nós não saibamos responder o que é o Evangelho, porque de fato nós não sabemos. Muitos de nós não sabem o que é o Evangelho. Isso é estranho. Estranho porque Jesus não nos mandou pregar nada além do Evangelho. Estranho porque biblicamente sem Evangelho não há salvação. Estranho porque se uma igreja se ergue com pecadores sendo transformados em novas criaturas e cristãos são edificados, é por meio do Evangelho. Estranho porque Paulo diz que na nossa luta contra o mal, o diabo, o pecado, ou seja, em meio a toda a nossa vida cristã, nossos pés deveriam estar firmados e sustentados no Evangelho. O Evangelho não é aquela pregação de cruzada que faz com que pessoas levantem as mãos para aceitar Jesus e depois você passa para um outro nível de pregação, um alimento mais sólido. O Evangelho é o centro e a essência de toda a vida cristã e de toda a pregação cristã. Não é simplesmente uma mensagem que você profere no início da vida cristã de alguém.
Nós poderíamos dissecar pouco a pouco o Evangelho aqui. Eu acho que um dos maiores desejos da minha vida é ter algum dia, algumas horas para fazer isso com os meus amigos, com vocês jovens, dissecar um pouco o Evangelho para a gente aprender isso junto. Como a gente não tem tempo, eu queria deixar apenas uma dica e pedir para que vocês reflitam sobre essa pergunta: o que é o Evangelho? A minha dica é que a gente lembre que Paulo, que era Paulo, que pregou, escreveu várias cartas, no início do Evangelho, disse o seguinte em 1 Coríntios 2, 1 a 12: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Você quer saber se você está ouvindo o Evangelho, naquela mensagem, naquela aula? Aquela mensagem ou aquela aula tem relação, tem ligação, tem vínculo com Jesus Cristo? Se não, pode ter certeza que essa não é uma aula cristã, que aquela não é uma mensagem cristã, que aquilo não é o Evangelho. Se não há Jesus Cristo em uma igreja, em uma pregação, em uma aula, não há Evangelho. Pense um pouco sobre isso. Mas Paulo qualifica esse Evangelho e diz que esse é o Evangelho da paz. Ele está falando de paz em meio à guerra. Isso parece um pouco estranho. E às vezes a gente acha que paz é calmaria, sossego, estar bem consigo mesmo. Mas como a gente já aprendeu, o homem não está em paz. O homem não nasce em paz. Por quê? Porque ele nasce pecador. Ele está em rebelião contra Deus. Ele está numa guerra contra Deus. Deus está do outro lado e o homem está debaixo da ira de Deus. E eu não quero ter um adversário desse em uma guerra. Eu não quero ter Deus como meu adversário. Então todo homem, como nasce pecador, não nasce em paz. E aí Paulo diz que esse é o Evangelho da paz. Por quê? Alguém lê Isaías 52, 7, por favor. Isaías 52, 7. Porque formosos são sobre os montes aos pés, do que anuncia as boas novas, que fazem ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que fazem ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Paulo está falando que o Evangelho anuncia e distribui paz. Por que ele está falando isso? Porque é por meio do Evangelho que a gente descobre, que a gente passa a saber que naquela cruz Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Essa palavra é muito importante: reconciliação. Nós antes éramos inimigos e agora aqueles que creem em Jesus Cristo estão reconciliados com Deus. Ou seja, nós estamos agora do outro lado da batalha. Nós estamos com Deus. Deus está do nosso lado, no nosso favor. Nós estamos em paz com Deus. Esse Evangelho da paz é esse Evangelho. O Evangelho da paz com Deus, daqueles que antes estavam sem paz com Deus e agora estão em paz com Deus. E é uma paz que é gerada, que é regada por meio da pregação do Evangelho. Mas por que Paulo fala preparação do Evangelho? Talvez porque naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que não será mais necessário fé, porque nós estaremos prontos, mas nós ainda não estamos prontos. Então o processo até que aquele dia chegue é um processo de preparação, é um processo contínuo, onde nós estamos nos preparando, como a gente já viu, firmados no Evangelho. Por isso Paulo diz preparação do Evangelho da paz. Uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui, antes disso, por que isso aqui é proveitoso na luta contra o mal? Porque se nós estamos em paz com Deus, não há mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, e nós descobrimos isso por meio da pregação do Evangelho, então não há mais guerra a ser travada. Deus zela por nós, Ele peleja por nós e nós estamos a salvo. Mas como essa paz vem? Por meio da pregação do Evangelho, meus irmãos. Spurgeon, um pregador inglês que já há muito tempo não está entre nós, diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se você de alguma maneira, em algum grau, nunca testemunhou o Evangelho na sua vida, meu irmão, para alguém, comece a duvidar desse título que nós mesmos damos a nós de cristão. Porque não só é uma obrigação pregar o Evangelho, porque Jesus Cristo mandou, mas é um grande privilégio também. E é somente por meio desse Evangelho que nós regaremos e que nós semearemos paz nesse mundo que está em plena e total guerra contra Deus, desde quando nasceram. Esse é o Evangelho da paz, e Paulo disse para que nós estejamos firmes nele.
para que assim nós resistamos no dia mal, nós resistamos contra o pecado, contra as ciladas do inimigo. Amém? Verso 16, se não me engano, a gente vai correr um pouquinho. Paulo fala sobre o escudo da fé. O escudo nessa época não é aquele escudo que provavelmente não é aquele escudo que a gente está acostumado, aquele escudo redondo que só cobre a parte do abdômen aqui. É aquele escudo retangular que cobre praticamente todo o corpo e que, portanto, deixa o soldado totalmente protegido. Paulo está falando de proteção. Ele está falando que essa proteção que vem por meio desse escudo, ela vem por meio da fé. O que é fé? Esse é um dos temas mais importantes do Evangelho, é um dos temas mais importantes da nossa vida, portanto. E eu tenho ouvido muitas pessoas falarem de maneira errada sobre fé. E eu sei pouco sobre fé, mas eu acho que o pouco que a gente sabe tem que ser fiel às Escrituras. Então, o que é fé? É a certeza das coisas que se vê. Hebreus 11, né? Amém. Vamos ler Efésios 2 e 8, já que o nosso irmão citou, eu vou pedir para ele mesmo ler, para o Ronaldo ler. Efésios 2 e 8. Ele já tinha citado esse versículo. É um dos versículos mais fortes sobre salvação e sobre fé na Bíblia. Está justamente na carta que a gente está estudando aqui. 2 e 8. 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos por meio da fé. Um pouco sobre fé. O homem não nasce com fé. Eu já ouvi pessoas falando dentro da igreja que o homem nasce com fé. A gente acabou de ler que o homem nasce não desejando a Deus. O homem não nasce com fé. A fé, portanto, tem origem divina. João 6,65. Alguém leia, por favor, esse versículo para mim. Em alto, bom som. Um versículo lindo, que fala um pouco, por mais que não cite fé, fala sobre fé. João 6,65. Prosseguiu. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. E como nós vamos ao Pai? Por meio da fé. A fé tem origem divina. Hebreus 12:2, a parte A nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A fé tem origem divina. Mas como a fé é gerada no homem, eu vou me dar o direito de ler esse texto maravilhoso. Romanos 10, 13 a 15 e 17. Se vocês quiserem acompanhar, a gente já viu que a fé tem origem divina, mas como ela é gerada no homem? Romanos 10, versos 13 a 15 e verso 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Paulo está aqui citando Isaías, que o nosso irmão Carlinhos já tinha lido. E aí o verso 17, de sorte que a fé é, ou vem, pelo ouvir, e ouvir pela palavra. A fé é gerada por meio da pregação do Evangelho. Nós somos salvos por meio da fé? Sim. A fé vem pelo ouvir? Sim. Então não me diga que há salvação sem que haja pregação do Evangelho, porque eu não encontro isso na Bíblia. E mais uma coisa importante sobre a fé é que a fé é perseverante. João 10, 26 a 29 nos diz o seguinte: mas vós não creis porque não sois das minhas ovelhas, Jesus dizendo, como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, quem me as deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aqueles que têm fé, Deus guarda. Então a fé tem origem divina, ela vem por meio da pregação do Evangelho, e ela é de fato perseverante. Aqueles que têm fé, Deus guarda. Fé é confiança de que o veredito justo virá por causa daquilo que Cristo fez, por quem Cristo é. Fé é depender completamente de Cristo para que esse veredito não seja dado. E Paulo aqui compara essa fé a um escudo, porque nela nós estamos protegidos. Salmo 5, 11 a 12
nos diz o seguinte: porém alegrem-se todos os que confiam em ti. Está falando de fé. Exultem eternamente, porquanto tu nos defende. Deus defende aqueles que têm fé. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Ter fé é amar o nome de Deus também. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Mais uma vez a analogia do escudo. Tiago 1,6 nos diz que dúvidas são ruins para um cristão. São ruins para um cristão. É dito assim na parte B do versículo: porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Ou seja, aquele que nos mantém firmes na caminhada é a fé. Não nas nossas justiças, não nos nossos esforços, nos esforços de Jesus Cristo, no veredito que Deus nos dará por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Se naquele dia nós formos salvos, mais uma vez eu digo, é porque Jesus Cristo morreu por nós. Então que nós confiemos nisso e somente nisso. Isso é fé. E aí Paulo diz que esse escudo, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu pensei rapidamente em 2 dardos, vocês podem pensar em outros. Se esses dardos são a acusação, a fé é uma certeza. Se esses dardos são a tentação, a fé é a firmeza por estarmos em Cristo. Tendo fé, estamos justificados. E sendo justificados, estamos salvos, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Então, o que temer? Portanto, agora nenhuma condenação há, pois que estão em Cristo Jesus, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Protegidos por esse escudo, que é a fé que vem pelo Evangelho pregado, não há o que temer. Alguma observação? Alguma dúvida? Para que a gente passe para o próximo tópico. É muito glorioso falar de cada um desses tópicos. A gente podia ficar uma aula em cada uma dessas peças da armadura, porque a gente está falando simplesmente de Evangelho, de salvação, de fé. São coisas gloriosas demais para a gente ter que reduzir assim, mas como é o texto, a gente vai tentar fazer isso. Mas que Deus vá guardando dentro dos seus corações isso tudo que a gente está aprendendo junto aqui. Verso 17, se eu não me engano, tomai também o capacete da salvação. O capacete constitui-se uma peça fundamental da armadura, uma vez que protege a cabeça dos soldados durante os combates. Na guerra, golpes na cabeça são quase sempre fatais. A gente deve imaginar isso, né? Uma coisa importante, já que a gente não tem muito tempo, eu vou focar em alguns pontos só. Hoje em dia nós falamos de salvação como algo tão frágil. Deve parecer estranho, então, que Paulo compara a salvação a uma das partes da armadura que necessariamente devem ser mais rígidas. O capacete tem que ser rígido. A salvação tem que ser algo rígido. A gente fala de salvação de uma maneira... Eu gosto de pensar sobre isso, porque é algo importante para quem vive em comunidade, para nós que somos cristãos. A gente sempre imagina que uma pessoa é salva, a gente sempre não, mas a gente tem a tendência de imaginar que a pessoa é salva porque ela levantar a mão e vai lá aceitar Jesus. Essa pessoa volta para uma vida carnal, para uma vida mundana, aí ela volta, aceita Jesus, e aí ela volta para o mundo, e ela volta, aceita Jesus. Para começar, esse termo voltar para o mundo está tão errado. A pessoa não é salva e volta para o mundo, ela permanece no mundo. A salvação não pode ser entendida como algo tão frágil. Você é salvo em um momento, rapidinho você perde a salvação, volta para o mundo, aí depois você é salvo de novo. Você pode perder essa salvação naquele mesmo instante. Eu não estou dizendo que salvação não pode ser perdida, eu não estou entrando nesse assunto. Eu estou dizendo que salvação não é algo tão frágil que aquele que é salvo volta rapidamente para a vida de pecado assim. Isso é bíblico. Alguém, por favor, leia 1 João 2, 18 a 19. Mas 1 João 2, 18 a 19. Eu prometi para o Ronaldo que 10 a 15 minutos antes do ensaio ia terminar, então tem mais uns 10 a 15 minutos. Vamos lá. Então, os judeus perguntaram. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos.
por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Ou seja, se alguém está entre nós e diz que é um de nós, mas vive como se não fosse, rapidinho sai. Ele era um de nós e se tornou alguém que é contra nós agora. Não, João diz que ele nunca foi um dos nossos. Essa é a explicação que as pessoas se perdem, que elas nunca foram salvas. Essa é uma das explicações. A salvação, portanto, nos livra de quem somos, da nossa natureza pecadora, da acusação. Como eu já disse, nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8 nos diz isso. O capacete da salvação, então, nos defende de tudo isso: das ciladas do inimigo, da falsidade, da mentira, do pecado, da carne, da acusação. Portanto, a salvação desse capacete precisa ser rígido para nos livrar de tanta coisa. E ele é. Como isso nos ajuda na batalha? Isso nos ajuda porque nada mais importa se nós estamos salvos. Mesmo que a morte venha na batalha terrena, lembre-se que essa é uma armadura espiritual. Portanto, numa guerra comum terrena, alguém mesmo com um capacete pode ser morto. Mas na guerra espiritual, se você tem o capacete da salvação, não, meu irmão. Você não vai morrer espiritualmente. A vida eterna te foi prometida. E portanto, a morte não consegue tirar dos cristãos nada além do que essa terra pode dar. Pelo contrário, como um pastor batista americano, um velho pastor batista americano que eu gosto muito, chamado John Piper, disse uma vez: a morte é como um carro, ela nos leva para onde nós queremos chegar. E será que todos nós temos essa visão tão gloriosa, vou dizer assim, da morte? Porque Paulo disse: para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Ou seja, a morte só me leva para perto daquele que é o meu maior tesouro. Será que Deus é o nosso maior tesouro? A ponto de que se o nosso capacete na guerra terrena cair e nós morrermos, o nosso capacete espiritual nos guardará eternamente. Nós estaremos salvos eternamente. E portanto isso nos deve dar prazer, deve dar alegria para um cristão saber que mesmo se ele morrer numa guerra, numa batalha, em algum problema, ele nunca vai morrer espiritualmente, porque ele foi salvo. Uma coisa importante aqui é que Paulo, para terminar esse tópico, Paulo compara, ele pega uma figura de Isaías 59:17, para a gente terminar esse tópico. Por favor, se eu achar que livro aqui eu vou ler, já achei. Isaías 59:17, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, pôs o elmo, capacete da salvação na sua cabeça. Até aqui só. Isaías aqui está falando sobre o próprio Messias. Isaías, o profeta messiânico, está falando de Jesus Cristo vestindo um capacete. Então esse capacete não só é o capacete da nossa salvação, mas é o capacete do nosso Salvador. E portanto, meus amigos, creiam, se nós temos aquela fé que é um firme fundamento, nós teremos um capacete rígido também, que nos salvará de tudo, até mesmo da morte espiritual. Porque se a gente morrer aqui, isso pouco importa. Importa. Romanos 2 fala disso. Oi? Romanos 2 fala disso. Quer ler o versículo, irmão? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me levou à lei do pecado e da morte. É isso aí, o pecado traz morte para a gente. E essa morte não é a morte física, porque cristãos morrem fisicamente. Está falando de morte espiritual. E dessa morte espiritual, ou seja, da condenação no inferno, A salvação é Cristo, né? é em Cristo. E aquele. Desculpa. E o capacete incluído nisso, né? É o Cristo em nossas vidas, né? É isso A aí. interpretação que eu fiz. Perfeito. Se Cristo está nas nossas vidas, nós estamos salvos. E se nós estamos salvos, nós não temos o risco, qualquer risco, de morrer pela segunda vez. Essa segunda morte é aquela morte que sofrerão no inferno, a condenação eterna. Aqueles que estão salvos estão a salvo disso. Amém? Para terminar, o último tópico, que ainda no verso 17, Paulo diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu queria fazer só algumas observações, já que o nosso tempo já se foi. Percebam que Paulo deu até agora 5
chega aqui no finzinho do verso 17 e nos dá uma única peça de ataque. A palavra de Deus nos diz de si mesma, acerca da própria palavra, que a palavra é suficiente. Portanto, essa armadura aqui, essa espada aqui, é uma só. É uma só espada de ataque, é uma só peça de ataque em meio a 5 de defesa. Mas ela é suficiente. Suficiente para quê? A gente está falando de uma luta contra o pecado, contra a carne, contra as ciladas do diabo. Portanto, ela é eficaz na luta contra o pecado.